Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesse domingo, dia 9 de junho. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. É uma alegria estar com você aqui e nós hoje vamos começar o capítulo 3 da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Enquanto você encontra, nós vamos, como sempre, orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão para andarmos nela, praticar a tua palavra, viver a tua palavra, agradar o teu coração em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos do teu espírito em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos ler então esse texto, é uma palavra importante. Ontem nós vimos que Paulo estava estabelecendo a ordem dentro do culto, a posição do homem e a posição da mulher. Amém? Aonde ficou claro, nós falamos sobre isso ontem, que dentro da igreja, então, o homem ele deve exercer autoridade. Amém? E aqui, no versículo de número 1, diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Amados, aspirar é aquele que se esforça para alcançar. O significado da palavra aspira é esforçar-se para alcançar. No grego tem esse significado. Esforça-se para alcançar. E almeja significa um desejo interior muito forte. Então, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, então veja, uma função masculina do homem, seja irrepreensível. E aqui começa agora as características, porque você precisa lembrar que, assim como ontem nós vimos que Paulo orientou Timóteo que ele deveria colocar ordem no culto, que a coisa estava bagunçada ali, ele agora vai dar também as diretrizes, as características para quem deseja o episcopado, para que deveria preencher esses requisitos. Não pode ser qualquer homem, não pode ser qualquer homem, deve ter uma vida irrepreensível, como nós estamos lendo aqui. Aquele é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Amém? Então ele começa com uma lista de requisitos. E esses requisitos devem estar na vida, presente na vida dos pastores, dos bispos, dos presbíteros. Amém? Vamos ver também aqui, ele vai falar dos diáconos, inclusive. E ele diz, então, esposo de uma só mulher. Então ele só pode ter uma mulher. E deve ser esposo dele, deve cuidar da sua esposa como vaso mais frágil, como homem, porque o seu primeiro ministério é a sua casa, e se ele não cuida da mulher como vaso mais frágil, diz a própria palavra de Deus que as suas orações elas são interrompidas. Também diz ainda que ele deve ser temperante, sóbrio, modesto. Olha as características que nós vemos aqui que deve haver nesse homem de Deus. Ele deve ser uma pessoa temperante. O que é uma pessoa temperante? Uma pessoa equilibrada. Não pode ser uma pessoa desequilibrada. Não pode ser uma pessoa de rompantes. Ela deve ser uma pessoa sóbria. Amém? Sóbria é o contrário de estar intoxicado por outras coisas. Não, ele tem que ser sóbrio. Deve ser modesto. Amém? Deve ser uma pessoa modesta, deve ter uma vida modesta, deve ser hospitaleiro. Amados, e essas características também vão fazer com que ele, dentro dessas características, ele também deve ser apto para ensinar. Amém? Apto para ensinar. Deve ser uma pessoa paciente, uma pessoa com amor, com carinho, para ensinar a palavra de Deus, para suportar os mais fracos na fé. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Amém? Então ele começa, e ele começou já batendo nos bispos, dizendo, ó, além de irrepreensível, ele só pode ter uma esposa. Não pode ser adúltero, não pode ser alguém que já está na segunda, terceira, quarta esposa. Não pode. Deve ser, então, uma pessoa equilibrada, uma pessoa sóbria, uma pessoa modesta, uma pessoa hospitaleira, uma pessoa apta para ensinar. Sabe, amado, hospitaleiro a ponto de deixar as pessoas estarem ali na sua vida, na sua casa, hospitaleiro que é receber na sua casa.
e deixar que as pessoas vejam como que esse homem ele vive com a sua esposa, como a esposa o trata, como ele trata a esposa, como ele cuida dos filhos, como é o relacionamento dentro da sua casa. Amados, muitos não têm coragem de deixar com que as pessoas vejam como de fato acontece dentro da sua casa. Ele continua mais ainda. Não dado ao vinho. Não pode ser dado ao vinho, amados. Ele não está dizendo aqui que não pode beber vinho, mas não pode ser dado ao vinho. Amém? É isso que ele está dizendo. Não pode ser se embriagar de vinho. Não dado ao vinho. Não violento. Não pode ser uma pessoa violenta, porém cordato, inimigo de contendas. Amados, não é uma pessoa que busca, ou como dizem por aí, que caça confusão, caça problema. Não, deve ser um inimigo de contendas. Em nome de Jesus. Não avarento. Avarento fala do quê? Dinheiro. Não pode ser avarento, porque senão logo o ministério dele se transforma no quê? Numa fonte de lucro, que é o que ele está buscando daí. Não pode ser avarento. Que governa bem a própria casa, olha só. Sabe, aquele como hospitaleiro, a pessoa entra e vê que ele governa bem a sua casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Amados, é claro que nós precisamos entender que há um tempo em que o teu filho está debaixo do teu teto, e você então ali é responsável depois que ele sai, não. Ele vai ter que ter o filho, mesmo do pastor, ele vai ter que ter do presbítero, do diácono, ele vai ter que ter a experiência dele com Deus. Mas enquanto ele está debaixo do teto, deve ser ali, criado com disciplina, com todo respeito. Entre parênteses, no versículo 5 diz: Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Mas preste atenção, esse governar a própria casa não está falando simplesmente dos aspectos administrativos da casa, da provisão financeira, da provisão do pão de cada dia ali, do alimento, das contas pagas. Não é só isso. É aquele homem que trata bem a sua esposa e que a sua esposa é submissa ao marido. Amém? Que os filhos são criados com disciplina, então ele fala de todos os aspectos da casa. Não é só um. Então, Paulo está dizendo para Timóteo: olha, se ele não atender esses requisitos, você não pode impor as mãos sobre ele. Você não pode ungí-lo, por exemplo, diácono, presbítero, pastor. Não pode. Bispo, não pode. Porque ele não preencheu os requisitos. E ele continua: não seja neófito. Pastor, o que é neófito? Novo na fé. Sabe aquela pessoa que tem carisma? E carisma é um perigo. Tenha carisma, tenha potencial, mas é novo na fé? Não. Não pode ungir como pastor, como diácono, nada disso. Não conhece a Bíblia, não tem um relacionamento com o Senhor, não teve experiências vívidas com Deus, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Então, olha só, se você fizer isso e impor as mãos precipitadamente sobre aquele homem ou aquela mulher que é neófita, você pode estar jogando ela nas mãos do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio. O que é opróbrio? Vergonha. E no laço, na armadilha do diabo. Olha que forte essa palavra, amados. Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, sabe? Sim, sim, não, não. Não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, olha só, embriaguez, dinheiro, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados. O que é experimentado? Provado. Sabe? Ele deve passar por um tempo de avaliação para ver se de fato a vida dele condiz com esses requisitos. E então ele diz: e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Senão, não. Senão ele não pode exercer o diaconato.
Assim como ali aqueles que desejam o episcopado, serem pastor, por exemplo, devem ser também experimentados, avaliados, para que então, se forem irrepreensíveis, exercerem o diaconato. Da mesma forma quanto a mulheres. É necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, olha só, equilibradas e fiéis em tudo. Então nós vemos que aqui está estabelecido dentro da igreja uma hierarquia, aqueles que estão nas funções de episcopado, pastor, presbíteros, bispos, e depois nós temos ali os diáconos, e depois nós vemos aqui as mulheres, Deus estabelecendo, Paulo estabelecendo aqui uma ordem naquela igreja em Éfeso, porque Timóteo tinha essa função de colocar ordem na igreja em Éfeso. E ele continua: o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Desculpe, amados, eu pulei aqui esse texto. Quando fala aqui das mulheres, é porque as mulheres podem ser diáconas. Tá? Eu coloquei essa ordem de hierarquia, mas de fato, as mulheres podem ser diáconas também, né? Que eu esqueci de falar sobre isso. Pois os que desempenham, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Você quer um exemplo de diácono na palavra de Deus? Estevão. Estevão, que enquanto estava sendo apedrejado, ele olhou para os céus, viu os céus abertos, e pelas mãos de Estevão muitos sinais e milagres eram feitos. E ele olha os céus abertos ali, e ele então vê Cristo de pé à direita do Pai, como se estivesse o aguardando. Coisa tremenda, amados. Então, o diácono, ele é uma função muito importante dentro da igreja. E aqui nós vemos que o diácono pode ser, sim, exercido por mulheres. Amém? Vemos aqui nesse texto da igreja de Éfeso. E nós vamos terminar o capítulo 3 dizendo: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então veja, falando sobre esta ordem na igreja. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Glória a Deus por isso. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. A Deus Pai, ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos orar, Pai. Abençoe esse domingo, abençoe esse dia. Dá-nos da tua presença, da tua graça sobre nós, em nome de Jesus, da tua paz nas nossas casas, nas nossas famílias. Nós pedimos a tua proteção. Cobre as nossas vidas com o sangue de Jesus. Senhor, nós pedimos que o Senhor possa nos ungir com teu Espírito Santo. Dá uma porção dobrada do teu Espírito Santo para todos nós nesse dia. E dá ordem também aos teus anjos para estarem nos cercando, nos guardando, em nome de Jesus, ministrando as nossas vidas, protegendo as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até hoje às 19 horas, no culto de celebração. Que Deus te abençoe. Bom dia para todos.